Oi pessoal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do Exame Nacional de Acesso ao Profimate do ano de 2022, precisamente a questão 5, e a prova na íntegra você encontra no site do Profimate. Então vamos lá. A questão 5 diz o seguinte: na figura abaixo temos um quadrado ABCD e um triângulo equilátero ABE. Indicando por alfa o ângulo ECD, podemos afirmar que tangente de alfa é igual a. Então, observem que o ângulo indicado ECD é este ângulo aqui. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar de alguns conceitos. Primeiro, quando a gente for calcular a tangente de um ângulo alfa, nós vamos fazer o seguinte cálculo: a medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa. Observe que aqui nós temos um triângulo retângulo que podemos utilizar para fazer esse cálculo. Outro conceito importante na resolução deste exercício é que em um triângulo equilátero, nós temos os três lados iguais, de mesma medida, né? Ângulos iguais. Nós sabemos que em um triângulo qualquer, a soma dos ângulos é sempre 180. Em particular, então, quando eu tenho um triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60. Além disso, no triângulo equilátero, quando eu traço a altura relativa a qualquer um dos seus vértices, ela também coincide com a mediana do lado oposto ao vértice que eu tracei a altura. Então, se eu prolongar essa medida aqui, ao tocar o lado AB, eu tenho a altura e também a mediana do lado AB. Se eu chamar de L o lado do quadrado, significa que essa medida aqui vai ser justamente L sobre 2. Então, eu vou nomear os pontos. Esse ponto de interseção aqui embaixo vai ser o ponto G, e lá em cima, o ponto de interseção vai ser o ponto F. Para calcular a tangente do ângulo alfa, eu vou precisar encontrar quanto mede o segmento EG, que faz o papel do cateto oposto ao ângulo que eu indiquei em vermelho no desenho, e quanto mede a medida do segmento GC, que faz o papel do cateto adjacente a este ângulo vermelho indicado. Observe que o GC coincide justamente com a metade do lado do quadrado original. Então, eu já sei que GC mede L sobre 2. Para encontrar a medida EG que nós precisamos do cateto oposto, o ângulo alfa, nós vamos calcular L, a medida do todo, toda essa distância aqui, menos a medida do segmento FE. E a altura do triângulo equilátero a gente pode calcular utilizando o teorema de Pitágoras. Então, eu vou reproduzir aqui do lado o triângulo FBE. Observem que essa medida aqui é L sobre 2. Essa medida aqui é L, porque como o triângulo é equilátero, todos os lados têm a mesma medida, EB mede a mesma coisa do que AB. E essa medida aqui é a altura procurada. Então, por Pitágoras, eu tenho altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado igual a L ao quadrado. Ao efetuar esses cálculos e isolando a altura, eu fico com a seguinte medida: a altura igual a L raiz de 3 sobre 2. Com essa medida, então, eu consigo efetuar aqui o cálculo que falta. Quanto é a medida EG? EG, então, vai ser L menos FE, que corresponde à altura, L raiz de 3 sobre 2. Posso colocar L em evidência, então, eu fico com 1 menos raiz de 3 sobre 2, fazendo MMC, L, 2 menos raiz de 3. Tendo essa medida em mãos, agora, então, eu posso calcular a tangente do ângulo alfa, que é a medida do cateto oposto, EG, oposto ao ângulo alfa, sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa, que é o GC. Então, o EG é essa medida que nós acabamos de
colocar na linha acima. E o GC, como nós vimos antes, né, é justamente a metade do lado do quadrado. Então, eu posso simplificar aqui, né? Vou copiar a fração que tá em cima e multiplicar pelo inverso da fração que está no denominador. Então, L sobre 2. Cancelo os L's, cancelo o 2, e a medida que sobra é 2 menos raiz de 3. Segundo as opções que foram dadas no enunciado da questão, a alternativa correta é justamente aqui a letra E. Então, é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.